Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora com o tema relacionado a lobisomens, eu vou comentar um filme que é outro que está incluído na sequência da franquia de filmes Grito de Horror. O filme em questão aqui é Howling 6, The Freaks, ou Grito de Horror 6, As Aberrações. E antes de eu comentar sobre o filme, eu vou ler algumas informações extraídas do site Wikipedia. Howling 6, The Freaks, ou Grito de Horror 6, As Aberrações, é um filme de terror britânico de 1991, direto para vídeo, lançamento em home video, dirigido por Hope Perello, a partir de um roteiro de Kevin Rock, estrelado por Brandon Hughes, Bruce Payne, Michelle Madison, Sam Gregory Sullivan, também conhecido como Sam Sullivan, e Karen Lynley. The Freaks, As Aberrações, é a sexta entrada na série de 8 filmes independentes com uma continuidade solta. Enfim, é o sexto filme da franquia de filmes de grito de horror, com uma espécie, né, como já disse aqui, né, continuidade solta. Então é o seguinte, deixa eu ler só as últimas notas aqui do Wikipedia, que já comento mais sobre isso aqui. Como a maioria dos outros filmes, As Aberrações de Freaks é vagamente baseado na série de livros The Howling de Gary Brandner. No entanto, elementos menores do terceiro livro, The Howling 3 Echoes, estão no filme, que inclui o andarilho solitário que é amaldiçoado como lobisomem simpático e mais tarde recrutado por ser um sobrenatural, bem como lobisomens sendo usados em shows de aberrações de parques de diversões, Carnival, como diz lá dos Estados Unidos. Bom, o filme aqui praticamente já deu um spoiler tremendo, né? A Wikipedia não conseguiu resistir, né? Ou até mesmo ela não perdoou a pessoa que foi ler algumas informações sobre o filme, porque eles já deram spoilers aqui, mas ao menos ali os spoilers no Wikipedia, pelo menos nas informações iniciais, não são tantos. Bom, eu vou comentar aqui, né, a parte que fala que é uma série de 8 filmes independentes com uma continuidade solta. Bom, a forma de ser um filme independente, Howling 6, The Freaks, ou Grito de Horror 6, As Aberrações, é que ele é o seguinte, ele é um filme que, pelo que eu entendi, ele sequenciou o Grito de Horror 4, que aqui no Brasil foi batizado de O Pesadelo Original, lá dos Estados Unidos é The Original Nightmare, como uma refilmagem do filme de Joe Dante de 1981. Então veio o Grito de Horror 4, o Grito de Horror 5, que é o Renascimento, Howling 6, The Rebirth. Aí veio esse Howling 6, que é o The Freaks. Bom, na minha opinião, eu achei que isso foi totalmente desnecessário, porque eles tentaram retomar a franquia com o Grito de Horror 4, o Pesadelo Original, que é o The Original Nightmare. Eu não gosto do Grito de Horror 4, então eu pulei esse filme, assim como não gostei do Grito de Horror 5, The Howling, The Rebirth, o Grito de Horror 5, o Renascimento, eu não gostei, eu pulei esses dois filmes, assim como eu vou pular também o Howling 7, que é o New Moon Rising, que, olha, sinceramente, eu tenho que concordar com todos os youtubers, até americanos ali, que analisaram esse filme como o pior filme da franquia Grito de Horror. Então eu não vou nem comentar sobre esse filme, é um filme que, enfim, é um filme ruim, tá? Mas é um filme também que não incomoda, mas é um filme ruim, ele não tem nada a acrescentar. Mas aqui o Howling 6, The Freaks, é um filme que vale a pena eu comentar, porque é o seguinte, ele pode não ser um filme bom, assim, né, como até outros da sequência do Grito de Horror The Howling, como o Grito de Horror 2, e até o Grito de Horror 3, que eu considero um filme que vale a pena uma revisitada, por ele não ser tão ruim assim. E o Grito de Horror 6, eu colocaria ele no mesmo patamar do Grito de Horror 2, Howling 2, né, The Disturbed Werewolf Beach, e o Grito de Horror 3, que é os The Marsupiais, os marsupiais, né, lá nos Estados Unidos é The Marsupials. Enfim, aqui tivemos um outro cara na direção, já não é o Philip Moura, é um outro cara que dirigiu, é o Hope Perello, e ele não desaponta aqui na direção. É um filme que ele se concentra, né, como já disse nas informações extraídas do Wikipedia. Ele parece até um plot da série televisiva do Incrível Hulk, quando o David Banner, o Bill Bixby, ele estava caminhando solitário pelas ruas, né? Aí ele encontra um lar para ficar ali temporariamente, né? Até ele se transformar no Hulk e ele encontra outra casa, né? Outra moradia, ou outra pessoa ali para ele, ao menos, né, permanecer ali e se manter sigiloso
perante as autoridades. Esse filme aqui não muda muito, não. Ele é praticamente quase que um Incrível Hulk, porque o filme, se eu começar a falar aqui, eu vou falar mais do que o necessário. Mas o filme ele tem um grande plot twist. Esse filme ele tem um grande plot twist, porque ele não é só um filme de lobisomens. Nós temos o parque de diversões, né, chamado lá nos Estados Unidos de Carnival. É um parque de aberrações. Todo mundo já conhece filmes de parque de diversões, como aquele filme lá na época, lá, Pague para Entrar, Reze para Sair. Quem assistiu deve estar lembrado como é que é essa temática, como funciona e tudo mais, os filmes de terror. Só que o seguinte, o que eu gostei muito desse filme, ele tem alguns defeitos que eu vou comentar aqui. O que eu gostei muito desse filme é a história do lobisomem, porque a história do lobisomem, né, do werewolf. Quando o filme começa, os créditos iniciais do filme, e eu já vou dizer aqui, eu assisti esse filme pela primeira vez no Cine Trash. Na verdade, eu não assisti. Eu vi que eu comecei a ver que era um filme relacionado com a franquia, né, da franquia de filmes grito de horror, The Howling, mas eu não dei muita importância. Depois eu fui assistir mais atentamente, mas o Cine Trash na época, que era apresentado pelo José Mogi Camarins, o eterno Zé do Caixão, ele exibia tantos filmes bons, tanto filme bom, quanto também filme ruim. Tinha algumas ruindades ali, mas esse aqui, pelo menos, quando eu vi no Cine Trash, ficou a memória, aí eu pensei, eu vou procurar esse filme para ver se eu consigo assistir ele mais detalhadamente. Enfim, e essa é a vantagem do Cine Trash, né? O Cine Trash exibia essas produções trash, ele é um filme trash, ele não deixa de ser um filme trash, The Howling Six, The Freaks, mas é um filme bom, é um filme que ele entretém, é um filme que ele tem uma história desenvolvida de uma forma bastante inteligente. Ele inteligentemente, ele atrai a atenção do espectador. E isso eu gosto muito. É muito raro você ver filmes de terror assim, ainda mais em franquias, quando eles tentam sequenciar a franquia, ou ao menos retomar uma franquia de sucesso, como a The Howling, Grito de Horror. Você vê um filme desse hoje, né? Ou seja, você revê um filme desse hoje, nos tempos de hoje, quando não tem mais nenhum filme de terror bom nessa nova safra de filmes de terror, você começa a entender que esses filmes, eles tinham um roteiro inteligente. Eles tinham uma forma de atrair o espectador e fazer com que o filme em si se tornasse uma espécie de cult, um filme cultuado, que você nunca mais vai se esquecer. Isso é muito bom. Os filmes da época, esse filme aqui de 1991, no começo dos anos 90, já não estávamos mais nos anos 80. Enfim, isso prova que os anos 90 também trouxeram coisas produtivas, né, para a arte, aqui no caso para o cinema. E aqui o Howling Six, The Freaks, ele tem esse cara que ele chega num lugarejo, ele é acolhido, né, por um pai, uma filha, a atriz também bonitinha, depois eu vou deixar na imagem do vídeo. Aí é claro, né, que ele, como todo lobisomem, ele precisa evitar o dia da lua cheia, a noite de lua cheia, né, porque na noite de lua cheia ele se transforma em lobisomem. Mas quando o filme, ele como eu já disse aqui, ele apresenta os créditos iniciais do filme, a gente pensa que a gente vai ver algo que é costumeiro nos filmes de lobisomens, ainda mais de um certo personagem. No caso aqui, esse personagem que chega nesse vilarejo, nesse local. Mas não é bem isso que o filme apresenta. E isso eu achei uma sacada fenomenal. Embora que o filme, né, ele tem alguns defeitos, que nem, por exemplo, quando entra o personagem do Max Payne, não o personagem convencional do Max Payne. Inclusive, esse ator, o Max Payne, ele também já atuou no filme Necronomicon, o livro Proibido dos Mortos. Né? Inclusive, eu tenho o DVD aqui, não achei um filme muito bom, mas ele é um cara que foi iconizado em filmes de terror, né? Pelo menos o que entendi aqui. Enfim. Quando entra esse personagem, ele é o dono desse parque de diversões, desse carnival. Aí ele começa a apresentar algumas atrações ali para o público. E esse cara que chega no lugar desse vilarejo, né, desse local, que foi acolhido por um pai e por uma filha, ele contraiu a maldição do lobisomem. Mas eu não vou dizer aqui de que forma ele contraiu, tá? Então eu vou evitar o máximo possível dar spoilers desse filme, porque se eu contar aqui, eu vou revelar um grande plot twist dele. E eu não quero fazer isso. Eu estou evitando fazer isso até mesmo com os quadrinhos que eu estou resenhando atualmente. Não gosto muito de mostrar imagens, estou evitando, exceto lá do blog do Caverna do Hulk, que eu mostro mesmo, quando é o Hulk mesmo, eu mostro ali para deixar um registro com uma vergonha alheia, né? Enfim. Ou até mesmo fazer uma análise detalhada dos quadrinhos que vale a pena. No Caverna do Hulk eu faço uma exceção.
Mas nos meus outros blogs, e até mesmo aqui mesmo nessa resenha do The Howling Six, The Freaks, eu vou evitar de mostrar imagens e vou evitar de mostrar, de comentar sobre o desenvolvimento da trama, tá? Porque é de uma sacada fenomenal, cara. É de uma sacada fenomenal e que faz muita diferença nos outros filmes da franquia Grito de Horror. Aqui ele faz muita diferença. Porque você pensa que, né, quando você está assistindo o filme, você pensa que vai acabar, né, sendo uma coisa, quando na verdade é outra. Então, a forma imprevisível que a trama se desenvolve, a imprevisibilidade por parte da trama, eu achei uma sacada fenomenal. O filme ele tem alguns defeitos, como eu já disse aqui, ainda mais quando o personagem do Max Payne ele se transforma num certo personagem. Temos aqui, né, um certo efeito de maquiagem que não convenceu quando o personagem do Bruce Payne ele se transforma, do ator Bruce Payne, tá? Que é o dono desse parque de diversão, né, do Carnival, que está incluído essas aberrações, incluído o próprio lobisomem, tá? Enfim. Mas que eu fosse elogiar aqui, eu elogiaria a caracterização, né, a nova caracterização do lobisomem, tá? Que apesar de não ser tão assim mais voraz, né, mais verossímil como o Grito de Horror 2 e até o Grito de Horror 3, eu achei que veio bem a calhar e está dentro da proposta do roteiro do filme, da proposta da trama, do plot. E, como já disse, né, temos um grande plot twist que eu acho que se vocês gostam de coisas diferentes, mas que respeitem, que respeita a mitologia e o conceito dos personagens, aqui no caso o lobisomem, os monstros e tudo mais, e os velhos filmes de terror, eu acho que vocês vão gostar muito. Porque ele caminha de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes de lobisomens. Então o cara que escreveu o roteiro, ele mandou ver aqui, ele usou, né, de uma solução totalmente sábia e de uma forma bastante inteligente, cara. Enfim, eu gostei muito do plot twist desse filme, por isso que eu não vou falar mais nada aqui. Bom, Grito de Horror 6, The Howling Freaks, The Howling 6, né, The Freaks, eu avaliei aqui como nota 8.7, né, ou 8.7, cara, por aí, é um filme bom, tá, é uma produção icônica do Cine Trash, na época do José Mojica Marins, tá. Se não fosse pelo Cine Trash, eu nem iria me lembrar desse filme, porque foi graças ao Cine Trash que eu pude procurá-lo no YouTube e pude revê-lo ele, né, hoje mais atentamente. Filme bom. E esse aqui é o último filme da franquia Grito de Horror que eu vou comentar, da franquia icônica, né, da franquia Grito de Horror, da franquia que começou com o filme original do Joe Dante, tá? Então, Howling Six, The Freaks, ou Grito de Horror 6, As Aberrações, nota 8.1, 8.7, por aí, cara, é um filme bom. Dê uma chance para esse filme, assim como vocês precisam dar uma chance para Grito de Horror 3, Os Marsupiais, porque eles não são filmes ruins. Eles são filmes que merecem uma revisitada, ao menos para você se entreter. Ou pode não ser que não assuste tanto, mas pela história mesmo, pela originalidade da história, eu acho que ele vale muito a pena. Ele tem um plot twist ali, da metade pro fim as coisas caminham de uma forma bastante diferente. Bom, já falei demais aqui. Fiquem atenados que próxima sexta eu vou resenhar o outro filme, que eu não vou falar qual, que também está relacionado com o tema de lobisomens. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.